Dura para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. O salmista diz: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma. Sabe, eu vejo que nós precisamos ter maturidade no relacionamento com Deus para podermos entender que Deus, acima de todas as coisas, Ele é o nosso Pai. E Deus, como nosso Pai, quando nós nos encontramos com essa verdade de que Deus é o nosso Pai, de que Ele nos ama, as coisas ao nosso redor começam a ficar diferentes. Quando eu entendi que Deus era meu Pai, além do meu Pai humano, porque a figura que eu tinha na minha adolescência de um pai humano, quando eu falo humano, no sentido que nós entendemos que Deus é espírito, o nosso relacionamento com Deus é espiritual. Então, a figura paterna que eu tinha até então, quando eu comecei a discernir as coisas, não era um bom pai. Era um pai muito duro, um pai muitas vezes opressor, um pai que veio de uma outra geração, onde ele já era cobrado. Na verdade, eu não sei nem dizer a você se meu pai sentiu o amor de pai com o pai dele. Você entende? Isso é muito, muito pesado para alguém. Talvez você não tenha sentido o amor de pai. Talvez você tenha visto, obrigado meu filho, a luta de um pai. Sabe, às vezes você viu o seu pai lutar. Meu pai, quando contava a história do pai dele, meu pai agora, alguns irmãos conheceram meu pai é portador de mal de Parkinson hoje, e hoje ele depende muito da gente. E eu brinquei muito com ele quando ele esteve aqui. Algumas coisas que ele fazia quando a gente era criança, e eu comecei brincando, me vingando dele. Quando eu fui vestir meu pai, peguei o cinto, que quando ele ia dar uma pisa na gente, ele juntava o cinto assim de couro e fazia tá, tá. Alguém já passou por isso? Pega o cinto, junta assim, tá, tá. Bora, Edinaldo, vamos estudar. E ele morria de rir, que eu peguei, bora pai, tá, brincando com ele, né, batendo o cinto. Vou botar você de castigo, que como ele tem incontinência urinária. Aí ele deitou no colchão que eu estava dormindo no chão, e dormiu e relaxou e fez xixi no colchão. Aí eu disse, vou fazer como o senhor dizia, próxima vez, vou colocar o colchão na sua cabeça e você ficar rodando aí no quarteirão. Alguém já teve essa ameaça aqui? Eu já tive muito dessa ameaça, que quando eu dormia, eu sonhava que estava fazendo xixi, era tão bom. Não. Lá em casa não tinha como dizer que era goteira, que era uma laje. Tinha outro pavimento em cima. E eu dormindo, eu relaxava, fazia um xixi ali, e acordava, eu estava molhado. E meu pai dizia, próxima vez, eu vou colocar esse colchão na sua cabeça e você vai andar aqui no quarteirão. Já andou? Não precisei andar, não. Mas foi algo assim, foi algo muito bacana esse momento. Quando eu estive no casamento da minha irmã, eu fiz a barba do meu pai, arrumei o cabelo dele e tal. Então foi uma experiência muito boa. Resgatando memórias para mim mesmo, e não memórias para outra pessoa. E muitas vezes quando eu tinha essa figura de pai, eu não tinha um pai como Deus. Então, às vezes, quando as pessoas dizem assim, Deus é teu pai, quando fala pai, a palavra pai, muitas vezes pesa duro no coração das pessoas. Por exemplo, uma mulher que é separada, que cuida sozinha do seu filho, quando fala pai, ela pensa, o que é pai? Tem tudo isso. Na nossa mente, no nosso coração, pode pesar muito sobre todas essas situações. Mas quando nós vamos viver um relacionamento saudável com Deus, nós vamos começar a compreender a profundidade do que está escrito na sua palavra. Porque quando nós não temos um relacionamento maduro, nós temos muito Deus só como
um curador, como fosse um band-aid. Nós procuramos Deus para colocar numa ferida nossa. E quando é colocado um band-aid sobre a ferida, ela pode deixar talvez imperceptível. Mas na verdade a ferida não é para ficar abafada, coberta. Ela precisa estar exposta para que ela exposta ela venha a ser curada. Então quando você quer esconder o pecado, quando você quer esconder a sua situação, é ruim para você mesmo. Porque às vezes nós ficamos com vergonha e não queremos que o outro saiba. Situações da nossa vida, se souberem vão me excluir. Então se te exclui é porque não são teus amigos. Você procura pessoas que vão ser verdadeiramente seus amigos, que sabem seus defeitos, sabem as suas falhas, e vão te ajudar a vencer as áreas de dificuldade da sua vida. E quando Davi fala aqui, no verso 1, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Sabe, precisamos ter uma alma tranquila. Nós estamos num tempo que, se você ficar afobado, como a gente diz aqui no Nordeste, aperreado, nervoso, as coisas elas não vão ser solucionadas. Quero dar um testemunho bem interessante. Ontem, o pessoal veio aqui e organizou, né? Solange veio e organizou as coisas para as crianças. E saímos daqui, estava bem bonitinho. E um dos jovens que mora aqui na igreja, ele disse, pastor, hoje eu vou fazer uma faxina daquelas hoje. Falei, amém, meu filho, muito bom, obrigado. E ele queria dar o melhor, e deu o seu melhor. Só que ele esqueceu de perguntar se realmente a festa das crianças foi ontem. Então, quando chega aqui, o cara chegou quase 3 horas para deixar os brinquedos, ele disse, pastor, eu ia dizer o cara que ele estava errado, eu estava enganado, porque na cabeça dele foi ontem a festa. E ele tirou tudo, tirou as bolas, tirou os negócios aí, tudinho, e jogou no lixo. E aí, quando chegou ele, meu Deus, aí ele ligou para a gente, falou, pastor, tem um pessoal aqui e tal, dos brinquedos dele. Pode mandar instalar. E quando ele disse para ela, ela fez, meu Deus! Ela deu um grito, não acredito. Aí ela ligou para a Solange e disse, calma, vamos ver como é que está lá e depois a gente diz. E quando a gente chegou, ele tirou, mas ele não saiu puxando, arrancando. Ele tirou lá em cima as coisinhas, então ele já foi mais organizado. Não sei se é porque ele está servindo no quartel, né? Porque eu acho que se fosse tirar, eu saia puxando mesmo. Então ele foi lá e tirou cada coisa e deu para a gente chegar, solucionar, fazer. Sabe, essas coisas nos mostram que se tivermos um coração maduro, nós não vamos sofrer por antecipação. Primeiro vamos ver o que aconteceu. Primeiro vamos ver como está. Vamos chegar lá para ver como está. Mas não vamos ficar nervosos já no telefone e podemos terminar fazendo algo pior. Porque quando nós tranquilizamos, acalmamos a nossa alma. Porque, querido, se o diabo conseguir, nosso adversário, ele conseguir perturbar a nossa alma, se ele conseguir trazer uma confusão interna, ele pode destruir coisas para o seu futuro com as palavras que você vai liberar quando você está diante da circunstância. Então, eu tenho procurado viver esta realidade de frear minha língua antes das coisas acontecerem. Vamos chegar lá para a gente ver como está. Porque dificuldades nós vamos enfrentar todos os dias. Situações difíceis nós vamos ter todos os dias. Mas nós não podemos maquiar, camuflar os nossos problemas que precisam de um socorro imediato. Você tem uma necessidade, chega diante de Deus, chega diante dos seus amigos e abre o seu coração. E isto, quando nós vamos compreender a profundidade do amor de Deus, que nós precisamos ter um relacionamento maduro com Deus,
Vamos para um texto que todo mundo conhece aqui, que é João 3,16. João 3,16, a palavra do Senhor nos ensina algo muito profundo, que precisa de um novo prisma, uma nova forma de ver. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho, e unigênito significa o quê? Único. Deus se relacionando conosco, um povo que teve a sua natureza caída pelo pecado de Adão e Eva, ele vai ser restaurado, dando Deus o seu único Filho. Deus não deu para nós, em nosso resgate, algo que sobrava para Ele. Ele deu o seu único Filho. A palavra aqui em João diz que Ele é o primeiro, o unigênito. Romanos 8 fala que Ele é o primeiro entre muitos irmãos, porque depois que Jesus vai até a cruz e se entrega por nós, agora nós passamos a ser espírito, ele passa a ser espírito vivificante, ele não é mais uma alma vivente, ele agora é espírito vivificante, e nós que estamos em Cristo Jesus, que entregamos a nossa vida a Deus, aceitamos Jesus como nosso Salvador, agora nós somos filhos de Deus, a semelhança de Jesus, e caminhando num processo de maturidade, de crescimento, um processo onde é arrancado da nossa vida as nossas boas vontades, as mentiras, a ponto de você ver a sua vida totalmente restaurada, você vê o seu casamento restaurado, você vê seus filhos restaurados. Cada pessoa que está aqui tem um testemunho para contar. A pastora Keila contou um testemunho tremendo, e é interessante que ela disse: eu nunca falei para ninguém isso, mas Deus me tocou em falar isso aqui com vocês, e foi algo muito edificante para nós. E quem escuta aquilo sem maturidade, diria: meu Deus, como é que essa mulher consegue servir a Deus, se um ladrão pegou ela, levou ela para o meio do mato? Todo mundo ficou conjecturando na história que ela ia dizer que tinha sido estuprada, era o mais óbvio da história, mas não, ela foi para aquele lugar deserto, para Deus mostrar para ela que Ele era a única pessoa que importava na vida dela. E sabe uma coisa que eu posso dizer para vocês com toda certeza? Ela não consegue lembrar das marcas daquele dia. Porque aquele dia é como quando Jesus, nós lemos, Jesus no Getsêmani, a gente fica: meu Deus, Jesus suou sangue, do pavor de estar ali no Getsêmani, carregando a minha maldição e a sua. E é por isso que precisamos ter uma forma diferente de enxergar isto, porque muitas vezes quando fala João 3,16, que muita gente conhece, olha, Deus amou o mundo de tal maneira, e às vezes nós olhamos para isso e dizemos assim: não, a gente não entendeu, a gente ainda não conseguiu compreender o que é Deus amar o mundo de uma maneira inexplicável. Nem João conseguiu aqui explicar, ele teve que dizer que foi de uma tal maneira. Sabe, o ladrão que nós desejamos que ele seja preso, que leve uma porrada boa, até este, Deus ama essa pessoa. E para você que às vezes nós temos o sentimento de vingança, eu digo: eu tenho. Irmão, sabe qual é o tipo de meliante que para mim é mais difícil de amar? É o tal do estuprador. Rapaz, eu vou dizer a você, se Deus não me der graça, Ele me der força, o cara está lascado. Não, é sério. Dizer que o cara veio e estuprou minha filha, meu Deus do céu.
desculpa a expressão, ele está ferrado, eu vou cortar os negócios dele. Na minha força como homem, não tem nada. Eu digo, se Deus não me der graça. Alguém aqui já assistiu aquele filme A Cabana? Muito forte aquele filme, porque isso aconteceu na vida daquela pessoa, né? O filme, muito interessante, porque o cara ficou anestesiado. É igual quando nós lemos sobre Paulo, sobre Jesus, sobre os apóstolos, quando estavam diante de morrer pela causa do Evangelho. Então eles ficam anestesiados. Então, se Deus me anestesiar, amém. Senão eu vou pregar dentro de Alcaçuz. Mas eu estou falando como homem vulnerável. Estou falando da minha vulnerabilidade. Talvez você tenha a sua também. O que eu estou querendo dizer? Tem muitas pessoas que eu consigo perdoar e eu olho assim e digo, meu Deus, eu já tive cada peça na minha vida, cada gente que eu tratei assim, que você dizer, meu Deus, tem cada morador na terra. Mas essa é a minha dificuldade. Mas todos os dias eu olho, Senhor, me dá graça. Me dá graça para eu ser parecido contigo. Porque uma das coisas que nós precisamos lembrar é que a esperança que nós temos em Jesus, por que nós reunimos nesse lugar? Por que a gente vai todos os domingos ao culto? É só para recarregar as nossas baterias? Ou para firmarmos a nossa aliança com aquele que disse que prepararia lugar para nós, na eternidade, e tem um plano sobre a nossa vida, porque quando nós nos encontramos com o amor de Deus, queridos, é uma experiência muito incrível. E eu sou filho de crente, quase nascido no Evangelho, que meu pai foi para a igreja quando eu tinha 5 anos de idade, então eu estou há muito tempo na igreja. Mas sabe qual foi a minha primeira experiência com esse amor maduro de Deus? Foi quando eu estava me drogando. E eu ouvi a voz de Deus a primeira vez falando comigo. Eu tendo um ataque cardíaco, meus pais não faziam ideia do que eu fazia escondido deles. Com um amigo, e ali Deus falou profundamente no meu coração. E perguntou o que eu queria para a minha vida, se era morrer naquele lugar. E eu estava com ele num córrego, passando um pouco do saneamento básico, lixo passando, e Deus perguntou para mim, você quer descer essa vala e ir-se embora, ou você quer caminhar comigo? Eu disse, Deus, hoje eu não posso dizer não, eu ouvi o Senhor falando comigo, você veio me visitar aqui, totalmente perdido, você veio falar comigo. Então aquilo ali foi tão impactante na minha vida, que quando eu lembro do amor de Deus, Júnior, eu sempre lembro daquele momento. Quando eu lembro do amor de Deus, eu lembro da cruz de Jesus, que diz assim, olhe, tem alguém que ama você mais do que os amores desse mundo, mais que os amores dessa vida. Sabe aquele amor de quando você encontra sua primeira paixão, quando você tinha 9, 10 anos. Vou botar um pouquinho mais, porque eu não quero que minha filha tenha essa paixão. Com 11, 12, eu vou me casar com ela. Mas a minha primeira paixão deve ter sido nos 9, 10, e eu sonhava. Popó, eu ficava em casa sonhando, dizendo assim, meu Deus, quando eu casar com fulana, eu lembro até o nome dela, não posso nem falar. Mas eu tinha uns 9, 10 anos, gente. Pensava nessas coisas. Essa paixão que bate o seu coração e você fica emocionado. Legal, mas eu quero te dizer uma coisa. Quando eu encontrei o amor que derruba os outros amores, isso foi tão poderoso e impactante para a minha vida, que eu não tive problema de ter o relacionamento que eu tenho com minha esposa, de maturidade, de buscar aperfeiçoamento, porque nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Sabe, neste mundo que nós estamos vivendo, há uma oferta de amor muito grande, e pela nossa carência, pela nossa necessidade humana, nós nos rendemos. O que não é você ir para um evento, para qualquer festa, e você ali beijar a boca de alguém.
na cabeça, nossa, não, isso é tão besta, gente, tão simples. Não, isso significa confiança. Você quando vai e abraça aquela pessoa, isso significa confiança. Segunda coisa que significa é entrega. Nós podemos olhar na ótica moderna e dizer assim, não, isso só ficou. Mas quantas pessoas não foram frustradas por ter relacionamentos que não dão certo, que você pensa agora vai dar certo e depois desmorona, depois cai, e você vai se frustrando. Eu brinquei com minha filha esses dias, eu disse, bota a mão no coração. Aí ela botou, disse, juro solenemente que eu só vou namorar depois dos 18 anos. Mas sabe o que eu estou querendo para ela? Não é o mal, é levá-la a um entendimento de maturidade. Porque tem gente que começa aos 15 e vai namorando, vai e troca um por outro, não deu certo, vai trocando. Encontrei um cara esse dia, que a única desculpa que ele tinha para as 4 mulheres que ele teve era, não deu certo, aí a gente separou. Disse, menino, as 4 mulheres eram ruins, só tu era bom, né? Só ele era o top. Ele só gosta de novinha. O cara tem uns 40 e pouco, a atual mulher tem 27. Mas você vê uma coisa, existe alguém carente na humanidade que cai na lábia desse cara. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Agora, quando nós estamos estabilizados e conhecemos o verdadeiro amor de Deus, quando conhecemos o verdadeiro amor de Deus, a gente não cai em qualquer conto de fada mais. As coisas não nos emocionam a ponto de você dizer assim, não, peraí, tem calma, não é desse jeito. Porque o amor de Deus, ele nos leva a sair dessa emoção e caminhar de uma forma mais racional, estabilizado na vontade dele. Tudo que o diabo vem te oferecer, você olha assim, não está na vontade de Deus, então não é para mim. Você começa a ter uma percepção. Por isso que nós não pregamos um evangelho de emoção. As pessoas não saem da sua individualidade. Elas sabem quem Deus é, quando Deus as usa, elas sabem quando Deus está se movendo, porque o relacionamento com Deus nos leva a essa maturidade. Nós precisamos acalmar a nossa alma. E o salmista falou como uma criança desmamada. As mães que estão aqui sabem o quanto difícil é desmamar uma criança, é ou não é? Estamos na segunda filha e na tentativa misericórdia. Ela está chegando, chegou um salto do crescimento, aí começa a dar essa confusão danada da menina, e chora, e come muito. A menina está comendo mais do que a Annalise. A mais nova comendo mais que a mais velha. E cada uma numa fase. E a gente vê o quão é difícil desmamar de um filho. As mães que amamentaram por muito tempo, se deixar, eles querem ficar grande e você parece uma bezerra, né? Ele entra debaixo da camisa. Por quê? Aquilo não é um vínculo materno, aquilo já passou do vínculo materno, ele se tornou um apego para não crescer, um apego para ele se sentir seguro. Eu vi um vídeo esses dias de um pássaro, uma fêmea, ela indo numa caixinha e montando, preparando o lugar para pôr os ovos e ali chocar e ter os seus filhotes. E o vídeo passa bem corrido, mas dá uns 5 minutos de vídeo, é bem interessante, assistindo todo aquele processo de juntar, dela preparar a casinha e tal, e tá ali, e depois de um tempo eles vão crescendo, vai chocando os ovos, ela vai tirando, e eles vão crescendo, vai trazendo a comida, todo mundo vai comendo. Quando eles estão aptos a ficar de pé e já subir em cima do negócio para poder bater as asas, ela vai-te embora. É a mesma coisa o processo com os nossos filhos, quando eles passam do tempo do desmame, e aí eles já estão preparados para enfrentar mais um pouco a vida, né? Poder se alimentar e sustentar. Ah, mas eu estou com fome, toma água. Lá em casa ninguém vai dizer que tem problema dos rins, só minha esposa, porque tinha problema, já teve pedra porque não tomava água. Eu disse, minha filha, um remédio tão bom chamado água, tu está preferindo tomar tramal. E aí agora a pastora toma água, graças a Deus. Mas a Annalise, quando estou com fome, toma água. Não acabou de comer, gente, 5 minutos.
Isso não é fome, é mania, porque eu já passei por isso, eu já fui esse também. Isso aqui não é de brincadeira não, foi verdade, foi a estrada da vida. Comia muito. Não, fast food não, era inhame mesmo, batata doce. Gosto de comer comida. Eu não pago, dando uma pausa aqui, eu não pago um Mac, não pago para comer no McDonald's. Pagar muito para comer aquele negocinho pequeno, velho, ruim, murcho. Não, eu pago caro para comer aquele bichão assim, bem grandão, né? Um hambúrguer gourmet com 180 gramas, aí é carne. Agora, aquele disquetezinho murcho, não, pago não, viu? Aquele disquetezinho murcho, vou nada, nunca gostei, e não pago não. Cada vez, vai aumentando o preço, eu não vou. Mas as crianças gostam, minha filha, quero comer um McLanche feliz. Eu disse, tu come e não fica feliz. Porque depois está com fome, né? Bom é um filé parmegiana, aí comia de noite filé parmegiana. Aí não tinha como processar tudo, né? Então eu fui inchando. Mas aí, quando você vai desmamar, o que é que eu estou querendo nos levar aqui um pouquinho? É o sentido do seguinte: quando você chega no reino de Deus, quando você conhece o Evangelho de Jesus, Deus é amor, Ele começa a transformar a tua vida por dentro, Deus começa a te mudar, você começa a perdoar coisa que você não conseguia, você começa uma coisa incrível de quem conhece Jesus, ficar em silêncio nas horas que você tinha costume de falar. Porque você sente uma coisa interna em você, o Espírito Santo te diz, olha, eu sou o teu juiz, fica tranquilo, fica tranquila, no tempo certo você vai ser exaltado, você vai ser exaltada. É isso que nos atrai à presença de Deus, são os frutos do Espírito que vai jorrando de nós. Você para de ficar batendo na porta errada, você vai parar de dar chance para aquilo que você sabe que é destrutível para a sua vida, você vai começar a ver seus erros que você não via, que a gente só, como diz a palavra, a gente vê o cisco que está no olho do irmão, mas a gente não consegue ver aquele que está no nosso, aquilo que nos impede de enxergar, de olhar no espelho e poder se ver e dizer assim, meu Deus, tem tanta coisa que eu preciso mudar. E o Evangelho, quando vai nos levando a se tornar maduro, vai nos levando à maturidade, ele vai nos transformando por dentro. A primeira coisa que o Evangelho precisa fazer, o Evangelho de Jesus, é me transformar por dentro. Por muito tempo o Evangelho foi pregado de forma errada, porque as pessoas acreditavam que impondo às outras as mudanças, era que você via algo acontecer na vida dessa pessoa. Tem uma senhora, que Deus a perdoe, a gente ri muito, todo mundo já deve ter visto, não sei nem o nome da irmã, mas que ela diz, olha, vocês que usam calça apertada, vão queimar no inferno, não sei o quê, e diz que tem serpente, que Deus mostrou a ela, diz assim, o Deus que está mostrando a ela não é um Deus bíblico, porque o Deus da Bíblia, Ele não nos julga pelas nossas vestes, Ele primeiro nos julga pelo que Ele sabe, aquilo que nós nem queremos dizer. A primeira coisa que nós nos encontramos com Deus é o seu amor, e o seu amor ele é tão transformador a ponto de você dizer assim, não vou mais me vestir de forma sensual, porque isso não agrada a Deus. Você não vai buscar mais a aprovação das pessoas, você está buscando agradar a Deus, porque nesse ciclo, por exemplo, do culto ao corpo, eu gosto de academia, parece que não gosto, mas gosto, gente. É porque eu gosto por um tempo, depois eu deixo de gostar e depois eu volto de novo. Mas eu gosto, e é tão bom quando você vê resultados, é ou não é? Você começa a ver uns quilos a menos, você já começa a andar assim, feito pombo, você começa a sentir que está diferente, tem resistência, você para se abaixar para amarrar o sapato não passa mais por um derrame, né? Que às vezes, quando eu estou assim acima do peso, parece que eu vou ter um derrame, para amarrar o sapato é uma dificuldade, eu já nem agacho mais, eu já levanto aqui numa cadeira e você começa a se sentir bem,
Mas você vê que tem aquele culto ao corpo tão grande, que o objetivo das pessoas é só ficar com um estereótipo bacana, mas muitas vezes por dentro essa pessoa é má, é ruim, ela não está bem, ela não tem autoconfiança, porque ela depende da aprovação dos outros, ela depende do julgamento dos outros. E quando nós nos encontramos com o amor de Jesus e somos levados à maturidade, a gente não vai mais caminhar em busca da aprovação das pessoas. A gente recebe o conselho de Deus de primeira coisa, você é amado por Deus. E se você é amado, você que tem filho, que ama seu filho, você faz tudo para vê-lo bem, sim ou não? Você se esforça para vê-lo bem. Só que diferente do meu relacionamento com a minha filha e do seu com o seu filho, é que às vezes nós fazemos coisas que vão prejudicar os nossos filhos e nem vemos isso. Às vezes nós fazemos escolhas erradas, às vezes nós decidimos errado e levamos aos nossos filhos, por exemplo, a ter convívio com pessoas que vão ser destrutíveis para elas. Agora, Deus, Ele é tão perfeito que Ele não faz nada que irá nos prejudicar. O cuidado de Deus sobre nós é nos mínimos detalhes, tão grande, a ponto de algo que você acha que parece besta, Deus providencia para você. Deus mima você, Deus Ele te mostra que te ama, te presenteia com coisas que você nem esperava. Ou às vezes coisa que você almejava, não tinha condições para comprar, e Deus disse, eu vou abençoar o meu filho, a minha filha, e usa os irmãos para abençoar uns aos outros. E você vê essa paternidade de Deus, esse cuidado que Ele tem conosco. Então, onde é que eu quero nos conduzir a tudo isso, irmãos? É que, quando nós nos encontramos com essa fidelidade, esse amor de Deus, nós precisamos de um posicionamento. E esse posicionamento se chama fé. Aonde você vai ter plena confiança do cuidado de Deus nos mínimos detalhes da sua vida. Você confia que Deus está cuidando enquanto você não está presente. Você confia que Deus está cuidando naquele trabalho que você precisa. Você confia que Deus está cuidando de coisas que você acredita que é impossível resolver. Você confia de que Deus está cuidando até do seu carro que tem que dormir na rua, ou quando você vai para um lugar e tem que deixar o carro lá. E eu sempre dou algumas chaves de entendimento aos irmãos aqui. Eu aprendi com meu pai. As pessoas dizem assim, uma vez eu deixei o carro com os vidros abertos, esqueci de travar e ele levanta os vidros. Alguém diz, pastor, tu deixou o vidro aberto. Ixi, podia vir alguém aqui e roubar o carro. Eu disse, o problema é que ele ia ter que lutar com os 3 anjos que estão aí. E a pessoa fica rindo, eu disse, não, eu estou falando sério. A palavra me diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E eu creio nisso. Eu vi isso na minha casa. O que é que fechava a minha casa lá em Recife? Era um cadeado desse tamanho. E a gente passava 1 mês fora de casa e nunca tocaram naquele cadeado para entrar naquela casa. Porque a briga era grande com aqueles que Deus colocou para guardar a nossa casa. Às vezes nós pensamos que os homens é que cuidam de nós. Não, queridos. Quem cuida de nós é o Senhor. Deus está nos guardando. Deus está cuidando de nós. Mas aí, pastor, se amanhã acontecer um acidente comigo, não importa. Deus, Ele continua sendo Deus, continua amando você. Mas acredite numa coisa, aquela situação que aconteceu no outro dia, ou no mesmo dia, Deus, Ele tem um propósito naquilo que foi permitido. Eu sei que o amém é mais fraco nesse momento, mas é assim seja mesmo. Porque, como eu acho interessante quando Jó diz assim, todo mundo aqui já ouviu a história de Jó, sim? Quando Jó fala para a mulher dele assim, você recebeu o bem de Deus, por que você não pode receber o mal? Ele era tão grato no seu coração, que ele diz assim,
eu fui tão abençoado por Deus, porque se Deus ainda quisesse o meu mal, eu ainda gosto dele. É igual um meme que tem, o cara diz, eu não sou eleitor de Bolsonaro não, só é fã, ele pode mandar dar uma pisa em mim, eu gosto dele. Mas quando nós estamos falando sobre Deus, é esse tipo de maturidade. Mas Deus não estava enviando o mal para ele, porque Deus não tenta ninguém, é o que diz a sua palavra. Deus permitiu que o diabo fosse mexer naquelas situações para provar ao mundo que alguém que conhece Deus verdadeiramente, que confia nele, independente das circunstâncias, ele não vai amaldiçoar, porque ele não tem poder de amaldiçoar a Deus. Mas ele sabe que Deus cuida dele nos mínimos detalhes, a tal ponto de que ele permanece firme e confiante em Deus. Porque se nós cremos que Deus abriu o mar vermelho para que o povo pudesse passar, hoje Deus ele ainda continua fazendo milagres que você não consegue ainda enxergar. O que nós precisamos para ver os milagres acontecendo em nossa vida chama-se fé. Mas ninguém vai conseguir ter fé se não conhecer a Deus. E quando o salmista estava dizendo isso, que ele estava como uma criança desmamada, ele estava vivendo num estágio de maturidade, já tinha passado por muitas situações em sua vida, o salmista Davi está nos convidando a viver uma coisa que está no Salmo 1, que eu queria que você fosse lá para o Salmo de número 1. O Salmo de número 1 eu tenho como base para a minha vida, porque eu acredito que nesse Salmo está escrito coisas assim que nos leva à prosperidade em todas as áreas da nossa vida. E quando falo prosperidade, não falo dinheiro, porque dinheiro pode ser só riqueza. Tem gente que tem muito dinheiro, ele só é rico de dinheiro, mas tem gente que é próspera. E quem é próspero, ele tem realização em todas as áreas da sua vida. Seu casamento vai bem, seus filhos vão bem, as coisas onde ele toca é abençoado, o que ele faz prospera. Salmo de número 1 diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Queridos, eu acho muito interessante isso aqui, ele diz ao contrário, sua satisfação. Quando ele fala satisfação, fala em prazer. Só que primeiro ele disse, ele não tem prazer, ele não ouve o conselho dos ímpios. Quais são os conselhos dos ímpios? Mulher, ligue para esse homem não. Dê um pé na bunda dele e arrume outro. Como se trocasse, às vezes, 6 por meia dúzia fosse bom. Não, o mundo vai se acabar, tudo se destruir, vamos destruir a nossa vida mesmo, tomar tudo. Vamos fazer o que tem que ser feito. Não invista na sua filha, no seu filho, com negócio de coisas sobre a família, isso é muito retrógrado. E o conselho dos ímpios continua crescendo. Tem problema não, fumar um negocinho, besteira. Comece a fumar aí, é bom, você vai esparecer a sua cabeça, vai ficar legal. Graças a Deus eu nunca gostei de fumar, eu sempre tive problema com cigarro assim. Quando eu era criança, ia para trás de casa, ia tentar fazer um cigarrinho. Quem aqui nunca fez um cigarrinho de papel? Aí quando ia tragar, vinha só fumaça mesmo com fogo, tossia. Eu dizia, né, quero isso não. E meus amigos, a maioria fumava maconha e eu não gostava, porque eu não me dava bem com tentar tragar. Graças a Deus. Mas eu fui para outras drogas também. Sabe uma droga que é muito pesada e as pessoas não sabem disso, e o mundo normatiza ela, é a pornografia. Pornografia é o maior veneno, dos maiores venenos que existem na Terra.
Eu conheço pessoas que começaram assistindo um pouquinho e viraram pedófilas. Porque ele sai de prazer em prazer. Ele não tem mais prazer em assistir, ele começa a ter prazer em ter que fazer. Porque isso, a palavra diz que são espíritos imundos, enganadores, que começam a vir na tua mente, a trazer, não, isso aqui. Eu comecei na pornografia com 11 anos. E foi uma coisa muito difícil. Só quando eu encontrei o amor de Deus, e eu digo a você, eu não larguei de uma hora para outra, não. Quando eu encontrei o amor de Deus, isso foi importante para mim, para me sustentar, para me provar que aquele erro que eu estava caminhando, não era o meu destino final. O que você está vendo na sua frente hoje, eu garanto a você, não é o seu destino final. Deus tem coisas melhores para a sua vida. Você pode viver algo muito melhor. Ah, pastor, mas o mundo parece que vai ter a terceira guerra mundial. Eu não estou aí para a terceira guerra mundial. Eu estou me importando com a vontade de Deus para a minha vida, que me guardou e que me protege até hoje. Desde que saímos do Éden, até hoje a igreja e o povo de Deus continua firme. Continuamos confiantes no Senhor. E eu pecava, e o diabo vinha com as acusações. Como é que você vai orar depois de você ter feito isso, ter feito aquilo, de pensar isso? E levei um tempo para ter maturidade, para aprender, e para que eu pudesse ser limpo. E eu não posso dizer a você que eu hoje, pastor, o Senhor venceu a tentação. Venci a tentação e continuo vencendo, porque as tentações, elas virão todos os dias. E quando eu falo que normatiza, é que para o mundo, isso é a coisa mais normal. Não faça, você tem que fazer isso. É bom para o seu corpo, é bom para isso, é bom para aquilo. Eu me lembro, num lugar onde eu trabalhava, conversando sobre algumas coisas, eu falei de um vício, e falei desse vício da pornografia e masturbação. O pessoal ficou rindo e disse, não, que é isso, rapaz, isso não é vício não, isso é coisa dos crentes mentindo para tu. Foi dali onde eu descobri que o politicamente correto era um veneno pior do que aquele que eu já consumia. O politicamente correto é um veneno tão perigoso que homens que já foram de alta estima da nossa sociedade cristã, como Ariovaldo Ramos, como Caio Fábio, que hoje eles têm uma aliança com tudo aquilo que eles condenavam, porque a natureza do pecado, ela não brinca com a gente, ela é uma raiz muito profunda, ela vai entrando em áreas que nós vamos dando brecha, e nós precisamos fechar essas brechas. Então a palavra diz que aqueles que meditam de dia e de noite na palavra, eles serão o quê? Eles serão felizes. Verso 3, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no seu tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prosperará. Algumas versões dizem, tudo o que ele faz será bem sucedido. Então, queridos, se você quer viver a plenitude de Deus na sua vida, para a sua vida, nós precisamos ter um relacionamento com Deus muito mais maduro. Pare de esconder de Deus aquilo que Deus já viu. Quando nós vamos orar, nós sentimos vergonha de Deus, mas Deus já viu o nosso pecado. Deus já conhece as nossas falhas. Não caia nesses artifícios deste mundo que vai dizer assim, não tenha vergonha de Deus e tente se esconder, assim como Jonas fez, e nós conhecemos a história de Jonas. Não tem como se esconder dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão em toda parte. Nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor. Dizer, Deus, eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu preciso me posicionar em algumas coisas para a minha vida. Eu não posso mais camuflar o pecado, eu não posso mais camuflar
as situações que estão diante de mim. Se você precisa de ajuda, procure alguém para te ajudar. Porque quanto mais nós escondemos as nossas necessidades, pior vai ser lá na frente. Quanto mais tentamos camuflar, por vergonha de algumas situações, por mais besta que possa parecer, mas não deixa isso virar uma bola de neve. Porque nós precisamos em Deus conhecer esse amor profundo e viver a maturidade que Ele tem para nós. Eu sempre digo, caminhar com Deus é uma jornada, não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. Você vai errar aqui, e você vai restaurar essa parte, e vai continuar, e vai continuar. Tinha um jovem que eu cuidei dele por muito tempo, e ele, cheio de pecado e tal, e chegava e, não, Ed, não dá mais para mim. Disse, não, cara, sente na mesa, o seu lugar nunca foi ocupado não, a cadeira está lá esperando você. Vem com a gente. E insisti com muitas pessoas. Está aqui meu amigo Harenildo, a gente foi sócio durante um tempo. E eu nunca imaginava ver Harenildo no Evangelho, que ele dava trabalho. Dava um trabalhozinho. Até que um dia eu recebo a boa notícia. Cara, eu me rendi a Deus, eu estou conhecendo o Evangelho de Cristo. E você acha que ele mudou do dia para a noite? Não, é um processo. Mas quando nós conhecemos o verdadeiro amor de Deus, nós conseguimos encontrar sentido para a nossa vida. As pessoas às vezes acham que vão encontrar sentido num novo relacionamento. E eu quero nos chamar para este relacionamento com Deus. Porque nós precisamos nos tratar primeiramente em Deus. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade. E a verdade vai nos transformando, vai nos libertando, vai nos preenchendo. E vamos sendo mudados, vamos sendo transformados por conta da graça e da misericórdia de Deus. E eu acredito que nessa noite o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que Ele tem formas dele falar, e nesta noite Ele está falando como voz de muitas águas para o nosso coração, e não como um trovão. Sabe por que Deus está falando como voz de muitas águas? É porque quando você olha um rio passando, Ele te chama a tranquilidade, a estabilidade para que você possa refletir, para que você possa analisar sobre você, como você está, aonde você está e o que Deus quer fazer com você a partir de hoje. E não importa se você já é antigo na fé, se você ainda não está na fé, se você é novo na fé, o que importa é que Deus está comunicando ao teu coração que Ele ama você. Que esse amor precisa lançar fora os medos que existem na sua vida. E sabe qual é um grande perigo do crente? É acreditar que ele vai vencer os seus medos pela força do seu próprio braço, do seu próprio intelecto. Porque ele tem vergonha de se lançar diante de Deus mais uma vez. Mas você precisa se lançar quantas vezes forem necessárias. Nós precisamos voltar à fonte de vida quantas vezes forem necessárias, porque a fonte de vida que é Jesus vai te levantar por dentro, vai te mostrar o destino que Deus tem para você. E hoje nós não estamos nessa noite aqui gastando o nosso tempo, estamos investindo no nosso tempo para que possamos ouvir a palavra de Deus, ver um povo que festeja na presença de Deus e entender que o amor de Deus, Ele é capaz de transformar até o maior dos pecadores. Se Ele foi capaz de pegar alguém, como o apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos, e transformar ele em irmão dos outros, a ponto dele servir até a morte esses irmãos e a Deus, o que será que Ele não pode fazer com a sua vida? Que você talvez não esteja perseguindo ninguém, talvez você esteja destruindo só a você mesmo, pela confiança errada, pelos caminhos errados, pelos conselhos errados. Mas sabe como o amor de Deus é tão bom? Para a gente finalizar, eu lembro quando eu e minha esposa estávamos passando por uma situação difícil no nosso casamento,
que minha esposa estava determinada a se separar de mim. E ela conversando com uma amiga dela do trabalho, que é psicóloga, e esta mulher, ela não tinha um padrão de vida igual os santos do Senhor, vivia muito de festa, de curtir, de arrumar sempre novos namorados, mas Deus usou a boca daquela mulher para dizer à minha esposa: você está preparada para viver um divórcio? E aquilo mexeu no coração dela, e ela parou para pensar, porque até então, ela estava só no fluxo das coisas, da raiva, da situação. E Deus começou a restaurar o nosso casamento. E era pouca coisa que era necessário ser feito. Mas tudo que a gente tentava fazer dava errado, porque estávamos olhando só para nós mesmos. Mas quando nos encontramos com o amor verdadeiro de Deus, porque às vezes, irmãos, é pregado uma mentira sobre o amor verdadeiro de Deus. Olhe, venha para Jesus que a sua vida vai ser transformada. Eu creio. Só que sempre, queridos, existe um mais das entrelinhas. Para pensar. Se Deus deu o seu filho em seu resgate, Deus está esperando o que da gente? Um compromisso sincero. No mínimo um compromisso sincero, de conhecer a Deus. Que muitas vezes nos é vendido um Jesus que é só perdão, mas não, ele tem um caminho para nós, que vai nos dar vida, vai frutificar. Como assim? Vai fazer você viver uma vida abundante, não uma vida de autodestruição, não uma vida de autocondenação, não uma vida aonde você está caminhando para não ver o bem da sua casa. Sabe uma coisa que eu falo para as mulheres da nossa comunidade, que são mães solteiras? E eu oro para tudo em arrumar um namorado, um homem de Deus, que ame você. Mas sabe o que eu digo? A primeira coisa que eu digo para, sabe como é que você vai identificar que esse cara é um homem de Deus para a sua vida? A primeira coisa que ele vai querer assumir é você e seu filho, você e seus filhos. Porque quando ele quer só namorar, minha filha, ele não é um homem que Deus tem para a sua vida. Teve uma pessoa que eu aconselhei há uns tempos atrás, e ela escutou, mas não deixou entrar no coração. Aí começou um ciclo com um rapaz que parecia ser mil maravilhas, e esse cara foi uma grande, como é que eu posso dizer, mais uma frustração terrível na vida dela. Mas ela recomeçou, porque o amor de Deus faz isso conosco. Ele não está com porta fechada porque eu errei. O amor de Deus não está com as portas fechadas, as portas do amor de Deus estão abertas para nós. Podemos recomeçar hoje, podemos recomeçar quando nós nos posicionarmos, mas Deus está com o coração aberto, para nos receber e dizer assim: ei, tem vida abundante para você, eu tenho vida abundante para você. Sabe, nós precisamos viver nesta confiança, queridos. Parece mensagem tão básica, tão simples, mas se nós estivéssemos vivendo o ápice dessa verdade, nós estaríamos dando outro tipo de fruto para Deus. Mas Deus está nos chamando a atenção hoje, para que a gente volte para essa base, para a fonte de vida, que é Jesus, para que Ele possa alavancar algumas coisas em nossas vidas. Porque o amor dele tem nos perseguido, o amor de Deus tem caminhado ao nosso encontro, e nós precisamos inclinar o nosso coração para Ele. Precisamos perceber. E às vezes, irmãos, a distração é um grande problema que pode tirar o teu foco do amor que Deus tem sobre você. A distração pode ser seu trabalho, a distração pode ser a obstinação, a distração pode ser algo que você almeja, pode ser seus filhos, se você não colocar as coisas no devido lugar. Nós precisamos observar quais são as distrações que tentam
nos tirar daquilo que Deus tem para nós. Porque a vontade do diabo não é ver você de pé. A vontade do diabo não é ver você feliz. A vontade do inimigo de Deus é nos ver caído. Mas a palavra do Senhor diz que para isso se levantou Jesus, para desfazer as obras de Satanás. E você vai viver uma vida abundante em nome de Jesus. Amém? Quero dizer para o irmão André, não é isso? Eu vejo como Deus pegando algumas coisas na tua vida e colocando elas no devido lugar. Eu vi um peso de preocupações, não sei porquê, mas eu vejo o Senhor vindo como um vento e colocando essas coisas para muito longe de vocês. E o Senhor alinhando. Você vai ver o alinhamento, Ele vai te chamar para algumas coisas. Posicionamento no chamado que Ele tem, posicionamento nos teus negócios. Em 3 anos você vai ver acontecer o que não aconteceu nos últimos 20 anos na sua vida. O Senhor, Ele tem um amor profundo sobre você e sua casa. E eu vejo Deus alinhando essas coisas na vida de vocês. O Deus que prometeu há muitos anos atrás, que iria fazer com você diferente do que já aconteceu com outros a seu redor, até na sua família. Ele está reafirmando hoje o amor que Ele tem sobre vocês. O Senhor tem se alegrado